Susan Kelly Gonçalves Souza mora em Águas Lindas, estudante de Libras Português como segunda língua na UNB, Universidade de Brasília. Olá, tudo bem? Eu me chamo Susan Kelly, este é o meu sinal. Eu sou surda cega e eu moro na cidade de Águas Lindas de Goiás. Mas quando eu nasci no Distrito Federal, em Brasília. Tenho 24 anos. Sou velha? Não, eu sou jovem. Minha mãe então se mudou para a capital, Brasília, e ela conheceu um moço. Não se casou, mas desse relacionamento eu fui concebida. Ela se chama Clene. Então, dessa gestação, eu nasci e já recebi o diagnóstico de surdez devido a um problema genético. Por volta dos 2 anos de idade, eu comecei a apresentar problemas de visão. Eu chorava muito e minha família não sabia o que eu tinha, principalmente à noite. Sempre que eu andava com alguém, também de mão dada, eu caía. Minha mãe não sabia, achava que eu era muito distraída, mas não era. Ela sempre preocupada, mas não sabia o que acontecia. Com 4 anos de idade, eu e minha família nós mudamos para a cidade de Tuntum, no Maranhão, uma cidade do interior, rural, e na cidade em que eu fui estudar, a escola não tinha acessibilidade, não tinha comunicação alguma. Tudo era feito por meio do gesto, eu não tive intérprete e tudo isso atrapalhava. Inclusive, eu sofri bullying na escola. As questões visuais até que eram razoáveis, eu conseguia enxergar, né? Somente à noite, por volta das 6 horas da noite, é que complicava, principalmente na rua. Eu não ia à rua. A iluminação era fraca, era muito ruim. Então eu escolhia, optava por ficar em casa. Ficava sempre acompanhada da minha mãe, do meu irmão, dos meus avós. Essa era a minha rotina, era muito ruim. Com 6 anos, não, desculpa, 7. 7 anos, eu comecei a usar óculos. Eu passei por uma avaliação por um oftalmo e com 7 anos eu comecei a usar óculos. E lá na escola, a lousa era aquele de quadro verde. E quando eu me localizava no fundo da sala, eu até que conseguia enxergar muito bem. Aí os anos de escolarização foram passando e aí foram complicando. No começo eu estava até acostumada com a letra do professor, mas depois não dava mais certo. E aí eu comecei a pedir para o professor, por favor, escreva com uma letra maior para eu conseguir enxergar. Eles pediam para eu mudar de lugar para poder enxergar melhor, mas não adiantava. Eu não tive guia intérprete e toda a metodologia era feita para o aluno ouvinte. Nada foi adaptado para mim. Bom, eu e minha mãe. Então, a minha mãe teve a ideia. Reunimos a família junto com a minha tia e nós viajamos para o Piauí. Ficamos um tempo lá, conseguimos um dinheiro, levantamos um dinheiro para que eu pudesse então passar por especialistas, por oftalmos mais especialistas, até que descobriu que eu estava com a síndrome de Usher. E aí eu me perguntava, síndrome de Usher, a minha mãe não tem, o meu irmão não tem, eu era a única com a síndrome, sim. Mas aí eu não sabia, eu falei, mas como assim? Isso foi em 2015. Bom, 2015, isso, aí nós retornamos a Brasília. Nesse trajeto, então, a minha mãe procurou a CEDV, o Centro de Ensino Especial para Deficiente Visual, e a professora Margot começou a me ensinar. E eu fui aprendendo
as questões do braille, até então eu não conhecia nada. Nesse momento, então, eu até que tinha a questão visual ainda preservada, alguns aspectos, fui aprendendo a questão de orientação e mobilidade, entre outras questões que o centro oferece, artes também. Também fui para o CAS, o Centro de Apoio ao Surdo, fui aprendendo a língua de sinais, o português como segunda língua. Enfim, com esses dois centros eu fui me desenvolvendo, eu fui crescendo nas áreas em que eu estava em defasagem. Eu também aprendi a usar o transporte público. As cidades do interior são diferentes a forma de locomoção. Aqui em Brasília é muito diferente, ela é muito extensa, são vários transportes que nós temos que pegar para se locomover de um lado ao outro. Mas a minha mãe já me deu autonomia porque eu aprendi, sei que tomo cuidado, preciso, porque sou uma pessoa com surdo-cegueira. Eu precisei me esforçar bastante. O meu processo ele foi muito custoso devido à minha defasagem. Mas hoje eu sei Libras, eu sei o português, eu fui aprendendo. E tudo isso também se deu ao meu esforço e a Deus. Ele me auxiliou. Eu sei que não foi um castigo. Eu sei que tudo isso fez parte de mim e continua fazendo parte. Quando eu prestei o vestibular, eu lembro também que eu precisei de muito auxílio. Eu tinha muitas dúvidas, por exemplo, de como fazer a redação. Então eu não sabia e os intérpretes me auxiliavam muito em como conversar com os professores com as minhas dúvidas. E toda vez que eles faziam um processo tradutório, ia me esclarecendo, porque eu não sabia como colocar as palavras, como reorganizá-las na estrutura do português correto. Sempre que eu finalizava um texto, eu entregava e ficava lá aguardando a resposta. O mesmo se deu para o vestibular. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia que tinha passado na UNB. Eu não acreditava no começo, porque até no exame anterior do Enem eu não tinha passado. Eu achava que era um castigo, mas não foi, foi uma providência. E quando eu passei na UNB, eu fiquei muito feliz. E hoje eu estou lá fazendo o curso de Libras e o português como segunda língua. E futuramente eu quero ser professora. No ano passado, eu já comecei um trabalho como professora, mas não como de apoio, uma professora voluntária. Tinha alguns alunos lá na igreja. Então, eu ia como professora, minha mãe ia junto como intérprete e eu ensinava esses alunos e eles estavam aprendendo, eles estavam adquirindo conhecimento. A turma sempre começava grande, depois ela diminuía. Bom, enfim, o ensino era bem bacana, a gente apresentava as questões comunicacional do surdo cego, todos ali trabalhando juntos e a gente fez todo esse diferencial na vida dessas pessoas. Hoje, em 2020, em março, não, fevereiro, nós recebemos alguns alunos novos, eu continuei como professora, só que as turmas começaram a aumentar. E aí a gente precisou dividir em turma A e turma B, porque elas estavam muito cheias. E a gente prezava a qualidade. Então, eu chamei uma amiga para dividir as turmas comigo. Então, a Jasmin, esse é o sinal da Jasmin, ela sabe língua de sinais, então ela ficou com a turma B e eu fiquei com a turma A junto com a minha mãe. E a Jasmin está ensinando a turma B enquanto eu estou lá na turma A. E agora, com a quarentena, a pandemia, infelizmente, a gente precisou parar com o projeto. Também eu faço natação, né? Eu consigo
nadar bem, mesmo sem meus óculos, eu consigo praticar essa modalidade, fazer os mergulhos dentro d'água. Eu não bato na parede e eu já fui medalhista por 6 vezes. E também pratico o taekwondo. Já pratiquei várias vezes, mesmo sem o óculos, já participei de vários campeonatos. Eu não tenho medo, como da natação também eu não tenho medo. Eu tiro os meus óculos e eu participo. Fica um pouco embaçado, mas eu consigo. Eu consigo visualizar o meu oponente do outro lado, consigo fazer os golpes e eu também já venci. Já 2 vezes sou medalhista e eu acho isso muito importante para o surdo-cego. Eu acho que não pode ter vergonha, você tem que realmente ter coragem e enfrentar os desafios, seja na natação, no taekwondo ou uma outra modalidade esportiva. Isso é ótimo para a autoestima. Eu não quero ser famosa, não, não é isso que eu quero para mim. O que é importante de tudo isso é se cuidar, é a saúde. O meu interesse é ser professora, professora de Libras, professora de Taekwondo também. Quem sabe natação, né? Eu amo o que eu faço. O mais importante de tudo que eu falei é que vocês tenham amigos com surdo-cegueira e que os respeitem. Então, na hora de uma produção de um vídeo, é importante que você olhe algumas características importantes, como o fundo, como a questão visual tem que ser levada em consideração. Então, evite algumas coisas, como, por exemplo, o fundo tem que ser adequado. Então, brinco, relógios, pulseiras não coloquem, não é interessante. Questão da iluminação, ela tem que ser uma iluminação adequada, nem muito forte, nem muito fraca. Com relação ao celular, não coloque na vertical, senão sua sinalização é muito pequenininha, a gente não consegue ver. O ideal é na horizontal. Assim você faz uma sinalização ampla e todo mundo consegue ver. Na vertical, não é bacana, certo? Isso é interessante porque todas as pessoas conseguem ver. Fica uma sinalização ótima e todos os surdos cegos são respeitados nessa especificidade. São orientações que eu estou dando para que vocês tomem certo cuidado. E com relação às pessoas morenas, vocês podem estar usando um fundo branco, acho que fica bacana, mas é só tomar cuidado com a camiseta. Eu acho que a camiseta é bacana vocês tomarem cuidado. Eu acho que tem que evitar estar usando camiseta com desenhos, com estampas. Isso não é adequado, ela tem que ser lisa, tá? Então, se você coloca um fundo escuro, é super bacana e a sua camiseta tem que ser lisa, tá bom? E eu agradeço ao projeto Desvendando o Mundo da Pessoa com Surdo-Cegueira pelo convite. Muito obrigado e tchau! Créditos. Tradução em Libras por Tatiane Bonfim. Legenda em português por Franciele Freitas. Legenda em inglês por Sandrine Ren. Revisão da legenda por Laura Anciloto. Dublagem por Sandrine Ren. Edição por Fernanda Falkowski e Renan Antonello.